Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. O tempo aqui tá neblina, caindo uma chuvinha boa aqui no Jamacaru, na Serra do Jamacaru. Passei a noite aqui no São João, como mostrei para vocês aí no início do vídeo, né? E como geralmente digo a vocês, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário que você vai ver esse vídeo. E essa é uma das vantagens que a tecnologia nos traz, né? Uma vantagem de uso melhor do nosso tempo de acordo com as nossas condições. Então veja aqui que eu estou com a prova bimestral de vocês aberta, a avaliação de recuperação, né? Vocês do segundo J, se identifica, coloca o nome Adalto Bezerra. Tem Monsenhor? Tem outras escolas? Tem, porque às vezes tem um aluno ou outro que pede para fazer a minha prova e eu cedo para ele fazer, não tem nenhum problema, né? Aqui era para ser outra. Deixa eu editar aqui logo para já ficar certinho. Outra. Isso, né? Qual o seu nome completo? Não esquecer de colocar o nome completo, né? Até porque vocês sabem que isso gera uma planilha para a gente acompanhar e facilita, é claro. Eu já coloco aí em cima a descrição, qual o seu nome completo e escreva conforme registro de nascimento, porque aí, como você tem a possibilidade de fazer mais de uma vez, caso necessite, então para ficar pertinho as respostas uma da outra ali coladinha, como eu já mostrei a vocês antes, e não ter problema de identificação. Então lembrar disso, né? Vejam que eu coloco aqui na primeira seção, né, na segunda seção, o conteúdo, concepções científicas e humanistas da sociologia. Na 15ª semana no blog eu coloquei isso disponível para vocês, dá para ver aí, né? 15ª semana no blog. E a questão, essas 3 primeiras questões dessa sessão, eu disse a vocês, a prova seriam só 6 questões. Essas 3 primeiras questões dessa sessão são questões feitas por vocês, alunos, né? Vejam aí, por exemplo, nessa primeira questão de autoria da aluna Maria Lúcia da Silva, do segundo J. Olha aí, dona Maria Lúcia aparecendo aí como uma das elaboradoras, né, das questões da prova de recuperação de vocês, né? Então, qual foi a questão que ela elaborou? A sociologia é a ciência que nos ajuda a compreender determinados fenômenos sociais como... Quais são os fenômenos sociais que a sociologia nos ajuda a compreender? A desertificação, o aquecimento global, o desmatamento. Esses itens eles vão mudar de posição no celular de vocês, né? Assim como as questões irão mudar de posição também. Então tem um grauzinho a mais de dificuldade nessa prova, né? E não irá mostrar no final as respostas certas nem as erradas. Você pode fazer mais de uma vez? Pode. Né? Fez a primeira vez, ele vai lhe dar só a pontuação que você tirou, né? Se acertar tudo, ele vai lhe dar lá a nota 10. Se errar tudo, ele vai lhe dar lá a nota 0, né? Mas não vai dizer o que você acertou, o que você errou. Então você tem mais de uma possibilidade, pode tentar fazer de novo, a depender da nota. Então tem que olhar a nota no final, conferir a nota, conferir o resultado, né? Mas não vai mostrar o que é certo nem o que é errado, né? Porque essas questões vocês podem olhar no próprio grupo de WhatsApp que Dona Maria Lúcia postou lá essa questão. Eu só reformulei ela e coloquei na forma de objetiva, com 4 itens, né? Mas a questão foi elaborada por Dona Maria Lúcia, né? Então tem 4 itens dos quais você vai escolher sobre esses fenômenos sociais que a sociologia estuda. Qual desses itens só tem fenômenos sociais que a sociologia estuda? Principais que a sociologia estuda, né? Em todas elas tem 3, então você vai escolher a mais apropriada. Essa outra questão, ela poderá agora estar na primeira para algum ou abrir lá na última para alguém, né? E os itens mudam de posição também conforme abre em cada celular, alertando para isso, né? Não dá para copiar as respostas de um e colocar na mesma ordem no outro celular, porque não abre igual. Até mesmo se você fechar
responder uma vez, fechar e abrir novamente para responder uma segunda tentativa, ela vai mudar de posição, ela já não vai abrir igual. Então atenção a isso, né? Veja que essa outra questão é da Celina Zélia da Silva Menezes, também do segundo J, do Adalto, né? E ela diz assim: qual é o objetivo da sociologia enquanto ciência? Então tem 4 objetivos aí. Qual o objetivo que realmente se encaixa na sociologia enquanto ciência? Então vocês vão escolher qual desse objetivo. Essa questão já foi resolvida pela Celina no grupo. Também tem um conteúdo na 15ª semana, lembrando a vocês. Na terceira questão de autoria da aluna Vitória Késia Vitor de Souza, do segundo J também, colega, né? Escola Dalto Bezerra. Como poderíamos conceituar, de uma forma resumida, o que é senso comum? O que é senso comum? A gente conversou um pouco nas aulas no Meet sobre isso. Eu coloquei vídeo, e coloquei textos, e coloquei imagens, né? Slides, lá na 12ª semana sobre isso. Aliás, na 15ª semana sobre isso, né? Então, tem 4 conceitos para vocês escolherem o mais apropriado que define, né, de forma resumida, o que é senso comum. Qual desses conceitos é o senso comum? Passamos às 3 primeiras questões, que são questões dos alunos, como eu prometi, né? E agora nós vamos para as outras 3 questões, que serão questões ainda das concepções científicas e humanísticas da sociologia, né? O conteúdo que vai estar na 18ª semana, que eu dispus o conteúdo lá, expliquei, coloquei vídeos, tivemos aula também esclarecendo um pouco, e me coloquei à disposição de vocês no WhatsApp sempre, para tirar dúvidas. Então vamos ver a primeira pergunta. Uma das principais funções da ciência sociologia é superar as visões de senso comum, contribuindo para que os indivíduos pensem de forma crítica, lendo nas entrelinhas e duvidando de algumas investidas capitalistas. Leia a charge abaixo para responder a questão. Então, essa charge está bem destacada lá, tem questões sobre essa charge, a gente conversou sobre ela, né? Tem um cara grandão, fortão, conversando com o outro aí, e está dizendo assim, né? Está me dizendo que não posso ameaçar pessoas para tomar dinheiro delas? O cara grandão dizendo para o outro aí, que parece mais ser um velhinho de óculos, uma pessoa que, né? Aí, quer dizer, que ele perguntou se não pode ameaçar, quer dizer que é isso? Aí a pessoa responde: os tempos são outros, é preciso legalizar as ameaças. Ou seja, aí ele começa a pensar: não quero nada de ruim, não quero que nada de ruim aconteça com vocês, mas Deus precisa de dinheiro. Ou seja, o cara fundou uma igreja e as formas de ameaçar as pessoas, para o que dá a entender na charge, seria a utilização da igreja, a utilização de Deus. Então, tirar dinheiro das pessoas em nome de Deus, né? Em nome de Deus. Aí a gente pergunta, né? A realidade é realmente essa? Mas a igreja também tem um papel importante na sociedade. A igreja pode sobreviver totalmente sem dinheiro, ela enquanto instituição social. Ela também precisa de recursos. Então são questões que você vai se auto-perguntar, né? E é claro que tem pessoas que vão defender de uma forma, pessoas que vão defender de outras, e todos nós temos direito às nossas opiniões, né? E nem por isso eu estou mais certo ou mais errado do que a outra pessoa, né? Mas vamos para a questão. A charge acima, de forma irônica, denuncia uma nova forma de exploração na sociedade. A gente sabe que tem instituições sérias, que tem igrejas sérias, que tem pastores, padres sérios, mas a gente sabe que também tem corrupção nesses meios, né? É como, por exemplo, na política. A gente sabe que tem políticos sérios, tem administradores sérios, né?
mas a gente sabe que também tem uns corruptos, que é uma beleza. Então, a partir daí, ele vai fazer perguntas em cima disso. Qual a sua visão, ou o que é que a charge traz em relação a tudo isso que a gente conversou aqui agora, e você vai responder, julgando esses itens, qual seria o mais adequado para responder a questão, certo? Então, ler direitinho, prestar atenção à charge e prestar atenção bem o que os itens trazem para poder vocês julgarem. A próxima questão diz assim: a ciência social tem como função organizar e racionalizar a vida coletiva, o que demanda a necessidade de entender suas regras de funcionamento e suas instituições forjadas historicamente. Com base na afirmação podemos afirmar como correta. Com base nas afirmações podemos confirmar, né? Afirmar novamente como correta, né? Ou seja, primeiro ele relata que as instituições sociais, elas são fundadas no meio do processo histórico e elas têm tradições, né, que são passadas de geração em geração, né? Tem a forma de trabalho, tem a sua identidade cultural, né? Então, com base nas afirmações, podemos afirmar corretamente, como correta. Aí vocês vão ler esses itens e julgar de acordo com essa, vamos dizer assim, com esse histórico institucional, né? Com esse desenvolvimento das instituições de forma cultural, de forma a construir regras que são dificilmente mudadas, né? Que demandam tempo para que se atualizem e assim por diante. Então vocês vão por essa linha. Olha aí como é rapidinho. Essa seria a última questão, né? Essa seria a nossa última questão. A pessoa estava ligando aqui, desculpa. Você já parou para pensar por que faz parte de uma religião e igreja? Aborde com o pensamento sociológico. Ciência capaz de entender a demanda da sociedade. Qual fato é de maior influência na opção de religião de uma pessoa? Ou seja, você nasceu católico, você nasceu evangélico, você nasceu budista, islamista, né, hinduísta. Então são muitas religiões no mundo todo, muitas tradições no mundo todo. Eu nasci no Brasil, no estado do Ceará, na região do Cariri. Meus pais eram católicos, os avós dos meus pais e os pais dos meus pais eram católicos. E aí, portanto, eu sou católico. Se eu tivesse nascido na Índia, qual a possibilidade que eu teria de ser católico? Então, mais ou menos assim. Então, vocês vão julgar os itens de acordo com o que vocês entenderem, né? Então, o lugar onde a gente nasce, ele não é totalmente determinante de qual religião nós iremos seguir e adotar. Inclusive, essas opções elas podem mudar. Nós somos livres para isso, né? Hoje eu sou católico, amanhã eu posso não ser católico, eu posso mudar minha opinião e ser budista, né? De repente, né? Porque eu vi que lá eu me identifico melhor. Então nós somos livres para isso. Nós podemos fazer essas escolhas, essas mudanças. Mas, a princípio, né, e predominantemente na sociedade, o que é que mais contribui para que a pessoa seja de uma determinada religião? Então julgue os itens de acordo com o que você vai verificar. Terminamos aqui. Quem conseguir acertar essas 6 questões vai tirar 10, né? Quem no final que você fechar a prova vai lá e conferir o resultado que já lhe mostra a pontuação. Se você não conseguir a nota 6, que é a média, fechou a prova, dá mais uma estudada, tenta de novo, né? Vocês têm até segunda-feira para fazer. E aqui, só para finalizar, né? Conhecimentos e participação do aluno, a autoavaliação do aluno. Então são só 2 questõezinhas, perguntando como você mais interagiu durante o segundo bimestre com a disciplina de sociologia, né? E comigo, professor.
e vai pedir para que você dê uma nota sobre tudo isso, sobre a sua atuação, participação, por tudo isso que você durante o segundo bimestre vivenciou, qual nota você mereceria, né? Então, com consciência, você coloca aí. Depois aqui a avaliação do professor e das condições de trabalho. Condições de trabalho eu nem coloquei muita coisa, né? Só 3 questõezinhas aqui, né? Que vai perguntar aqui sobre a questão do WhatsApp e do Meet, né? Vocês vão responder de acordo com o que vocês entenderem, né? E acharem mais importante, né? Os meios utilizados, né? Que o professor disponibilizou, blog, né? Se você acha que deveria mudar a forma para facilitar ou simplificar, para ficar mais simples, acha que está muito bom o conteúdo organizado, a forma como eu estou colocando lá, né? Então vocês podem colocar isso aí. E da mesma forma que vocês deram uma nota para vocês durante o bimestre, né? Vocês vão dar uma nota para mim também, quanto eu mereço pelo que eu fiz, pelo acompanhamento que eu fiz com vocês durante o bimestre. Então tá aí, com isso a gente finaliza aqui, fica bem fácil, né? É uma pena porque muitos alunos não participaram das aulas do Meet. Os alunos que vinham participando das aulas do Meet praticamente já estão todos de férias, né? Então só os alunos que ficaram em recuperação, que não participavam principalmente das aulas do Meet ali, né? Por não acompanhar, não estar lá tendo as aulas presenciais no Meet, né? Ficaram com mais pendências. Então, mas vocês têm a possibilidade de recuperar fazendo essa avaliaçãozinha, e qualquer coisa eu estou à disposição no grupo de WhatsApp, né? Não só no horário da aula, mas manhã, tarde ou noite, a hora que vocês precisarem pode colocar lá, né? Hoje a gente está num mundo onde as coisas vêm se modificando e a gente não pode ser um refém das tecnologias, né? A gente precisa aprender a dominar as tecnologias e não o contrário. Não deixar que as tecnologias nos dominem, né, como se nós é quem fôssemos escravos dela, né? As tecnologias são ferramentas para o nosso uso, para a melhoria da nossa qualidade de vida e para a melhoria do nosso potencial. Então, não é simplesmente horários, cumprimento de horários, né, que faz uma pessoa ser melhor ou pior, né? Mas é cumprir com o que é necessário fazer. Horários são importantes, sim. Mas mais importante ainda é o conhecimento, mais importante ainda é a organização do seu tempo. Se você não pode no horário, mas possa no outro, que você faça nesse outro horário. E aí, as dúvidas vocês vão mandando aqui. Um abraço, pessoal. Obrigado.